Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem controlar tudo? Sua mente, suas emoções, sua própria realidade, como se estivessem hipnotizando o mundo ao redor? Já sentiu que, por mais que lute, há alguém que conhece todos os seus pontos fracos, que manipula sua alma com um simples olhar, uma palavra, um silêncio? E se eu te dissesse que o segredo para inverter esse jogo não está em reagir, mas em compreender as sombras que eles mesmos tentam esconder? Carl Jung nos ensinou: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E neste momento, você está prestes a adentrar um território onde as máscaras caem. Uma vez que você entre, não há mais como voltar. O narcisista psicopata não teme o amor, a verdade ou a rejeição. Ele teme o espelho, mas não qualquer espelho, apenas aquele que revela seu vazio mais íntimo. Aquele que silenciosamente escancara o teatro de ilusões que ele encena todos os dias. Há uma linguagem que não é falada com palavras. Ela vibra no inconsciente, dança entre os símbolos e sussurra códigos que só quem conhece as profundezas da psique pode compreender. Você está prestes a decifrar essa linguagem, mas cuidado, o preço da consciência é a ruptura definitiva com tudo que você acreditava ser proteção. Quantas vezes você confundiu controle com amor? E quantas vezes se sentiu culpado por duvidar de quem parecia te amar? O narcisista planta sementes dentro de você, mas não são flores. São venenos que brotam devagar, disfarçados de cuidado. Carl Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre despertar. Despertar algo tão profundo em você que nem mesmo o narcisista mais habilidoso conseguirá manipular de novo. Mas atenção, nem tudo o que brilha é verdade, e nem toda verdade pode ser vista com os olhos. Há golpes silenciosos que não machucam o corpo, mas fazem a alma gritar. Há movimentos tão sutis que o inimigo nem percebe que já caiu. O que está prestes a ser revelado não são táticas comuns. São chaves arquetípicas, nascidas do inconsciente coletivo, forjadas nas profundezas onde mora o que Jung chamava de sombra. Ao acessar esses segredos, você não apenas retoma seu poder, você se torna invisível ao radar da manipulação. Então a pergunta real não é o que fazer com o narcisista, mas sim, você está pronto para ser visto por quem realmente é? Porque quando isso acontece, quando sua essência se revela, o narcisista perde o controle e implora. Implora para recuperar aquilo que ele nunca teve, o poder sobre a sua alma. Este vídeo não é uma resposta, é uma travessia, mas só os que atravessam até o fim descobrem o que realmente os libertou. E agora, o tempo de escolher começou. Você lembra a primeira vez que sentiu que algo estava errado, mas não conseguia nomear o que era? Não era um grito, nem uma pancada. Era um silêncio denso, frio, que parecia ter vida própria. Você dizia uma coisa e ele entendia outra. Você pedia carinho e recebia desprezo disfarçado de lógica. Você se desculpava, mesmo sem saber exatamente por quê. Carl Jung diria que nesse instante sua psique começou a se fragmentar. O trauma não começou com a dor explícita. Começou com a desconexão da sua própria verdade. O narcisista não invade, ele desliza, não agride, ele seduz. Ele não se mostra cruel, ele se veste de compreensão, e quanto mais você entrega, mais você se perde. A relação com um narcisista não é uma troca, é um encantamento, uma hipnose emocional onde o som da sua própria voz vai desaparecendo aos poucos. Você não sabe quando deixou de ser você, só sabe que hoje tem medo de voltar a ser. E essa é a prisão mais profunda, aquela que não tem grades, mas que silencia o seu ser. Jung falava da sombra, aquele aspecto inconsciente que você evita olhar, mas o narcisista vê essa sombra em você e usa. Ele faz com que você se apaixone justamente por aquilo que mais teme. Ele se torna a figura que te conforta e te tortura ao mesmo tempo.
e você, sem perceber, começa a confundir dor com afeto, ausência com valor, desdém com desejo. O narcisista não rouba sua alma. Ele faz com que você mesma a ofereça, achando que está sendo amada. Há algo de quase espiritual nessa dinâmica, um pacto não verbal, como se algo antigo estivesse sendo reencenado. Você sente que já viveu isso antes, mesmo que em outra vida, e talvez tenha vivido mesmo. O inconsciente é uma espiral, não uma linha reta. E toda vez que você entra nesse ciclo, algo dentro de você tenta se lembrar do que já sabe, mas foi silenciado. Não é fraqueza sua, é padrão. Um padrão que começa muito antes de qualquer relacionamento. Às vezes, o que nos prende não é o outro, é a parte de nós que ainda espera que o outro nos veja, que o outro volte, que o outro peça desculpas por todo o silêncio, todo o desprezo, toda a indiferença. Mas e se eu te dissesse que isso nunca virá? E se eu te dissesse que a única redenção possível não vem do outro, mas do momento em que você para de esperar? Porque quando você para de esperar, você para de sangrar. Você fecha a porta por onde ele sempre entra, sua esperança. Você começa a perceber que não era amor, era a sua necessidade de ser reconhecida que ele manipulava. E ele sabia, ele via, ele explorava. Carl Jung dizia que aquilo que mais precisamos será encontrado onde menos queremos olhar. Talvez você nunca tenha olhado para o lugar onde tudo começou. A infância emocional que nunca foi acolhida, o grito abafado, a ausência que você aprendeu a chamar de normal. E o narcisista, ele apenas encenou o papel que a sua ferida inconsciente lhe entregou. Não há cura sem consciência, mas a consciência dói. Dói porque ela arranca as ilusões com as quais você construiu sua identidade. Você pensava que precisava dele, mas a verdade é que você precisava de si mesma, e ele sabia disso. Por isso, se fez espelho. Um espelho que devolvia apenas o que te mantinha cativa. Você sorria, ele desviava. Você chorava, ele se afastava. E ainda assim, você ficava, porque algo em você não sabia como ir embora. Este é o momento em que tudo começa a ruir. Mas ruir não é o fim. É só o início da reconstrução. E talvez, pela primeira vez, você consiga ver o que estava escondido. Você não era fraca. Você estava apenas hipnotizada. Agora, os véus estão caindo. E você está começando a enxergar não quem ele é, mas quem você sempre foi. E isso, para o narcisista, é o verdadeiro terror. Ver você acordar. Você já percebeu como, em certos momentos, ele te olhava como se você não existisse? Não havia raiva, não havia amor, não havia absolutamente nada. Era um vazio que queimava, uma ausência de presença que gritava mais alto do que qualquer insulto. Carl Jung diria que esse é o segundo golpe, a indiferença calculada. E não se engane, não é desatenção, é estratégia. O narcisista sabe que o silêncio dele fere mais do que palavras, porque ele toca exatamente no seu medo mais antigo, o de ser invisível. Esse segundo golpe não chega de forma violenta, ele se infiltra como neblina. Um dia ele te escuta com atenção, te elogia, te eleva como se você fosse tudo o que ele sempre quis. No outro, o olhar está morto. As respostas são monossilábicas. A energia é gélida. E você tenta entender o que fez de errado. Você revira conversas, gestos, momentos, buscando o erro que nunca existiu. Mas esse é o golpe. Ele desaparece emocionalmente sem motivo. E você começa a duvidar da sua própria realidade. A indiferença não é apenas ausência de afeto. É o uso da ausência como arma. O narcisista percebe que, quanto menos ele se entrega, mais você corre atrás. É um jogo de poder invisível, e o seu desespero por reconexão é combustível para o ego dele. Carl Jung diria que nesse momento você não está mais lidando com uma pessoa. Está lidando com uma projeção da sua própria sombra. Aquela parte sua que aprendeu desde cedo que o amor precisava ser merecido, que atenção era recompensa, que presença era privilégio. Isso se repete aqui, como um eco antigo, como um feitiço não quebrado. E então, sem perceber, você começa a moldar sua essência para caber no silêncio dele. Você sorri mais, se anula mais, se esforça mais.
Cada gesto seu é uma tentativa de ressuscitar aquele olhar de antes, aquele olhar que te fazia sentir viva, mas ele nunca volta do mesmo jeito, porque ele nunca foi real. Ele foi uma isca, um reflexo do que você queria ver. E quanto mais você tenta, mais distante ele fica. Como areia que escorre entre os dedos, ele se afasta toda vez que você se aproxima com verdade. A ausência dele gera em você um tipo de presença obsessiva. Sua mente gira em torno de hipóteses, suposições, análises intermináveis. Você acorda com perguntas e dorme com incertezas. E é aí que o segundo golpe se consolida. Ele deixa você presa dentro de você mesma. Você se torna sua própria prisão. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse silêncio que ele impõe não é um castigo, é um espelho. Um espelho que mostra o quanto você ainda precisa da aprovação do outro para se sentir inteira. Mas esse golpe também revela algo essencial. Sua fome por conexão é legítima. O problema não é desejar ser vista. O problema é implorar por isso a alguém que se alimenta do seu vazio. E ele sabe disso. Por isso, o silêncio dele nunca é neutro. É programado. É usado como faca. Porque cada vez que ele se cala, você se esvazia mais. E quanto mais você se esvazia, mais espaço ele tem para se infiltrar, para reescrever quem você é, com as palavras dele, os desejos dele, os limites dele. A indiferença se disfarça de liberdade. Ele diz, você está exagerando, não precisa disso, não me sufoca. Mas por dentro, ele já sabe. O afastamento dele cria ansiedade em você, e essa ansiedade te torna controlável. Você começa a andar na ponta dos pés, a medir palavras, a pedir desculpas por sentir. Carl Jung chamaria isso de desintegração do self. Você não está apenas triste, você está se desfazendo. E quanto mais você se adapta, menos você se reconhece. Até que um dia, diante do espelho, você não vê mais você. E é nesse ponto que o inconsciente começa a gritar. Você sente um nó no estômago, um peso no peito, uma tristeza sem nome. Não é apenas por ele, é por tudo o que você perdeu de si mesma. O narcisista não rouba sua essência com gritos, ele apaga suas cores com silêncios. Mas mesmo nesse deserto, há um sussurro. Algo em você ainda respira, ainda sonha, ainda lembra que merece mais. Jung dizia que o encontro com o self é o ponto de virada na psique. E talvez esse segundo golpe, por mais cruel que seja também o início do seu despertar. Porque quando você reconhece o golpe, ele perde força. Quando você entende que o silêncio dele não define seu valor, algo dentro de você se levanta, ainda frágil, ainda inseguro, mas vivo. E o que está vivo pode florescer. Esse é o momento em que você para de correr atrás, não por orgulho, mas por consciência. Você compreende que o amor não deve ser mendigado, que sua dor não é drama, que sua necessidade não é carência, é dignidade. Esse é o segundo golpe, e é também o ponto de ruptura, o momento em que o feitiço começa a se quebrar. A indiferença que antes te paralisava, agora começa a te provocar, porque você percebe que não precisa mais ser escolhida. Você já pode se escolher, e ao fazer isso, o jogo muda. O narcisista sente, ele percebe, e pela primeira vez, o controle escapa das mãos dele. Há um momento em que você começa a duvidar da própria sanidade, não porque enlouqueceu, mas porque alguém instalou uma névoa dentro de você. Nada mais parece seguro. O que antes era certeza, vira dúvida. O que era dor, vira culpa. Você sente que está perdendo o chão, mas ainda assim sorri, como se tudo estivesse bem. Esse é o terceiro golpe, o mais perverso de todos, a confusão da realidade. E Carl Jung sabia, o maior veneno da psique não é a dor direta, mas a distorção da verdade interna. Quando alguém mexe com a sua percepção do que é real, ele não destrói só seus pensamentos, ele desintegra sua identidade. Esse golpe começa pequeno, um comentário aqui, uma brincadeira ali. Você diz que algo te feriu e ele responde com risada. Você questiona algo e ele vira a mesa contra você. A realidade vai se tornando fluida, escorregadia, inconsistente. Tudo o que você sente, ele nega. Tudo o que você vive, ele corrige.
De repente, você começa a pedir desculpas por sentir. Você começa a se culpar por interpretar. Você começa a achar que está exagerando, quando na verdade está sendo manipulada. E a manipulação mais cruel é aquela que faz você se autoanular, com consciência. Jung dizia que os conflitos mais intensos, se superados, deixam uma sensação de segurança e paz interior que não é facilmente abalada. Mas e quando os conflitos não são superados, e sim ocultados? Quando o caos se instala sem nome, sem forma, sem culpa definida. O terceiro golpe vive nas entrelinhas, nos gestos sutis, nas viradas de rosto. Você grita com o olhar, ele responde com desprezo. Você sangra em silêncio, ele elogia sua força. E quanto mais você sangra, mais ele se alimenta do seu desequilíbrio emocional. O narcisista psicopata é um mestre da distorção simbólica. Ele transforma suas memórias, apaga contextos, reescreve diálogos com a calma de um ator ensaiado. Ele não te destrói com violência, ele destrói com versões. Versões onde ele é vítima, onde ele é herói, onde ele é o que sofre e você é a louca, a instável, a exagerada. E você, tentando manter a relação, começa a aceitar essas versões. Começa a se encaixar nesse papel. Começa a representar também. E é assim que o inconsciente adoece, quando aceita como normal aquilo que sua alma já está gritando para abandonar. Mas o que há de mais perigoso nesse terceiro golpe é o modo como ele afeta o tempo interno. Os dias começam a passar em névoa, as horas se misturam, você não sabe mais o que aconteceu antes ou depois, porque ele embaralha tudo. Ele nega o que disse, desmente o que sentiu, transforma fatos em opiniões. E você, que só queria clareza, afunda num pântano de confusão onde até o ar pesa. Você para de confiar em si. E quando não se confia mais, não se move. E quando não se move, se apodrece por dentro. Carl Jung diria que ninguém se torna consciente sem dor. E aqui, a dor é constante. Mas é uma dor silenciosa, invisível, que não grita, mas corrói. A cada vez que você se questiona, uma parte sua se despedaça. Você já não sabe se é ciúmes ou intuição, se é drama ou verdade, se está sendo manipulada ou paranoica. E ele sabe, ele percebe, ele alimenta essa dúvida, porque enquanto você duvida de si, ele controla o enredo. E esse é o campo perfeito para o narcisista, quando você se torna inimiga da sua própria lucidez. E mesmo assim, você continua, porque ainda acredita que é possível resolver, que talvez, se for mais calma, mais compreensiva, mais paciente, tudo volte ao início. Mas o início nunca foi verdadeiro. O que você quer de volta é a ilusão inicial, aquela versão dele que foi construída apenas para te capturar emocionalmente. E quanto mais você deseja esse retorno, mais cega você fica para o presente. O presente onde ele mente, omite, distorce, onde você grita por dentro e ninguém escuta. Essa é a prisão sem paredes, onde o carcereiro sorri e a vítima se culpa, onde o algoz se faz de mártir e o amor vira punição. O terceiro golpe é devastador porque destrói seu norte. Sua bússola emocional é desmagnetizada. Você já não sente para onde ir, apenas sabe que não pode ficar, mas também não encontra forças para partir. Jung dizia que o inconsciente coletivo é um oceano, e nesse golpe você afunda nele. Afunda sem saber nadar, e o narcisista permanece na margem, observando, calmo, como se nada estivesse acontecendo. Mas algo começa a mudar. Um sopro, um respiro, uma faísca. Você ouve uma voz, fraca, mas sua. Uma lembrança esquecida de quem você era antes de tudo. Um traço de liberdade. Uma visão rápida do mundo sem ele. E nesse instante, a confusão dá espaço para algo novo. Raiva. Mas não a raiva que destrói. A raiva que liberta. Aquela que diz, basta. Aquela que reconstrói. Aquela que te devolve o nome. A raiva que rompe o encantamento, que quebra o feitiço da manipulação. E então, pela primeira vez, você percebe. Ele não te fez duvidar da realidade. Ele apenas ativou as partes suas que já haviam sido ensinadas a se calar. O golpe dele foi um espelho. E agora você olha fundo nele e não vê mais ele, vê você. E o que vê é força, é fogo, é luz nascendo da escuridão. Porque quando você nomeia o golpe, ele perde a força.
E nesse momento, o narcisista sente o que mais teme, o colapso da influência. Porque não há manipulação que sobreviva à consciência desperta. Esse foi o terceiro golpe, o mais cruel, mas também o mais revelador, porque quem sobrevive à confusão nunca mais volta a ser dominado. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto abuso, ainda espera uma mensagem dele? Um gesto, um sinal, uma palavra qualquer que diga, eu me importo? Porque, depois de todo o caos, ainda existe dentro de você uma voz que sussurra, talvez agora ele mude. Esse é o quarto golpe, o mais viciante, a armadilha dourada, a recompensa intermitente. Carl Jung diria que esse não é um golpe aplicado sobre você, mas através de você. Porque ele ativa os circuitos mais profundos da sua neuroquímica emocional. O prazer imprevisível, a expectativa de ser amada por alguém que só oferece migalhas, mas as entrega no momento exato em que você está prestes a partir. Essa dinâmica é sofisticada, é sutil. Ele te machuca, depois te acaricia, te humilha, depois te exalta, te afasta, depois te puxa com força. E cada retorno vem com uma promessa silenciosa. Dessa vez vai ser diferente, mas nunca é, e você sabe. Mas mesmo assim volta, não por burrice, não por fraqueza. Volta porque em algum lugar do seu inconsciente você ainda acredita que precisa merecer amor. Jung escreveu que a psique humana é moldada por padrões arquetípicos, e um dos mais destrutivos é o da esperança cega. Aquela que espera não pelo que é, mas pelo que poderia ser se o outro deixasse. O quarto golpe é um ciclo de recompensa e punição. Mas ao contrário do que se pensa, não é feito para te agradar. É feito para te viciar. Você nunca sabe quando ele vai voltar a ser doce, quando vai sorrir de novo, quando vai elogiar, tocar, se importar. Mas quando acontece, mesmo que por segundos, seu corpo inteiro responde, seu cérebro se ilumina. É como um alívio químico, como uma droga emocional que você não consegue largar. E ele sabe, ele percebe, ele controla o ritmo das recompensas e assim te mantém presa, condicionada, esperando pelo próximo momento bom que pode nunca vir. Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. O narcisista não te ama, ele te controla, e a forma mais eficaz de controle é a oscilação emocional, porque ela confunde sua intuição. Você começa a se perguntar se exagerou, se foi dura demais, se ele não estava tentando. Afinal, ele mandou uma mensagem, ele te ligou, ele disse que sente sua falta. Mas por que só agora? Por que depois de tanto silêncio? Por que justo quando você começou a se afastar? O quarto golpe gera uma montanha-russa interna. Dias de euforia, dias de queda, noites de esperança, madrugadas de pânico. Você tenta explicar para os outros, mas ninguém entende, nem você entende. E aí você se cala, isola-se, passa a viver dentro desse ciclo emocional, onde cada resposta dele é um evento, onde cada atitude sua é medida para agradar, onde sua espontaneidade morre e nasce o medo. Medo de ser rejeitada, ignorada, trocada. E é esse medo que ele alimenta, enquanto te dá recompensas pontuais para manter sua fidelidade. Esse golpe é o mais cruel porque não parece golpe. Parece amor, parece cuidado, parece tentativa. Mas é um script, um roteiro emocional que o narcisista já decorou. Ele sabe o quanto pode te empurrar e sabe exatamente quando puxar de volta. Ele regula sua dor como um maestro cruel. E você, sem perceber, dança conforme a música. Você não vive mais, você reage. E cada reação sua alimenta o ciclo. E cada vez que você se convence de que agora vai mudar, você se afasta mais da verdade. Mas a verdade começa a sussurrar no meio de uma noite, no silêncio de uma lágrima, num cansaço que não passa. Você sente que algo está errado, que aquilo que parecia amor agora pesa, que aquilo que parecia encantamento agora sufoca. Jung falava do processo de individuação, o retorno ao self, a reconexão com a essência perdida. E às vezes, essa reconexão começa com um cansaço, um esgotamento tão profundo que nem o sorriso dele te empolga mais.
nem a mensagem de sinto sua falta aquece, nem a ligação repentina toca, porque no fundo você já viu esse filme e não quer mais assistir. E então surge um instante de lucidez. Você percebe que o que te prende não é o amor, é a ausência dele, o vício da espera, o apego ao potencial, e percebe que nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você, sobre sua busca por pertencimento, por ser escolhida, por ser amada sem ter que sangrar para isso. E quando essa ficha cai, algo se parte por dentro, mas é um rompimento necessário, como a casca que racha antes da flor nascer, como o grito que explode antes da cura começar. Esse é o quarto golpe. A oscilação que te mantinha presa começa a perder força. Você enxerga o padrão que se repete, o padrão que agora você decide quebrar. E quando você decide, ele sente e tenta mais uma vez. Um presente, uma promessa, um gesto de ternura. Mas agora algo mudou. Você vê o movimento, você percebe o script, você escuta, mas não acredita, sente, mas não se entrega, porque agora quem regula a entrega é você, e esse é o começo do fim para ele. O quarto golpe perde poder quando você para de esperar, quando você entende que amor de verdade não vem em migalhas, ele vem inteiro, limpo, claro, e não te esgota, te expande. Esse é o momento em que você se levanta, ainda tremendo, ainda com medo, mas firme, porque agora você conhece o jogo e não vai mais jogá-lo. E então ele volta. Depois do caos, do silêncio, da frieza, das mentiras e manipulações, ele volta, com um olhar quebrado, uma voz mansa, uma história ensaiada de traumas, perdas e dores que até então nunca haviam sido compartilhadas. De repente, ele se mostra humano, frágil, arrependido, diz que te entende, que sente sua falta, que nunca quis te machucar, e você sente tudo outra vez. A dor, o alívio, a esperança. Você acredita que agora sim, talvez seja real, mas Carl Jung alertava, o ego é mestre na ilusão. E o quinto golpe, o mais perigoso de todos, nasce exatamente aí, na falsa redenção. Esse golpe não vem para ferir, ele vem para curar, ou pelo menos para parecer cura. O narcisista, ao sentir que está perdendo o controle, muda de tática. Ele se transforma em espelho do que você sempre desejou. Alguém que assume os erros, alguém que reconhece sua dor, alguém que promete um novo começo. E isso é devastador, porque depois de tanto desamor, o simples gesto de reconhecimento te desarma. Você pensa, agora sim, ele entendeu, mas não entendeu. Ele apenas percebeu que sua força cresceu e precisa te dobrar por outro caminho. Carl Jung dizia que sombras inconscientes se projetam no outro quando não são integradas. E é isso que acontece. A falsa redenção do narcisista ativa exatamente a parte sua que ainda quer acreditar que o amor pode mudar alguém. Você se abre, expõe suas feridas, tira a armadura. Mas o que ele quer não é a conexão, é o acesso. Ele não busca reparação, ele busca reintegração ao seu campo emocional. E para isso, veste a máscara do arrependido, do evoluído, do dessa vez vai ser diferente. Mas observe os detalhes. O arrependimento vem apenas em palavras, não em ações. A emoção dele é ensaiada, precisa, calculada. Ele não chora por você, chora por ele, pelo medo de perder a fonte, pelo susto de ver seu reflexo sumindo. A comoção é estratégica, o abraço é uma rede, o gesto de ternura é um anzol. E você, ainda carente de verdade, ainda faminta por reciprocidade, cede. Carl Jung afirmava que não há despertar da consciência sem dor. E esse golpe dói de forma sutil, mas profunda, porque o que parece reconexão é reinício do ciclo. Esse quinto golpe destrói a parte sua que estava quase livre. Ele a faz duvidar da fuga, ele a faz questionar a força, porque pela primeira vez parece que ele realmente mudou. Mas o narcisista não muda, ele se adapta, ele recalcula, ele aprende seus pontos de ruptura e volta exatamente por onde sabe que ainda pode entrar, a sua compaixão. Ele não teme sua raiva, ele teme seu amor próprio e por isso simula vulnerabilidade. A sua empatia é a porta de entrada, a sua esperança, o combustível.
E nesse ponto, o narcisista se reinventa. Ele lê seus movimentos, repete frases que ouviu de você, usa suas próprias palavras contra você. Recria o início da relação como se fosse o novo presente, mas nada é novo. Tudo é reaproveitado, reciclado, disfarçado. Você sente que algo está diferente, mas não sabe o quê. O toque é mais leve, as palavras mais suaves, os gestos mais conscientes, mas o abismo continua ali, camuflado de afeto. E mais uma vez, você sente que está caindo. Jung dizia que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar. E nesse quinto golpe, você começa a perceber que o narcisista não é real. Ele é uma performance, um conjunto de máscaras que muda conforme a ameaça de perda. E isso é devastador, porque você não está perdendo uma pessoa, está perdendo a ideia que criou dela. Está assistindo com olhos abertos à implosão do sonho. E o que resta depois disso é deserto, vazio, ausência, não do outro, mas de si mesma. Porque nesse ponto da jornada não há mais ilusões. O quinto golpe revela tudo, e o que mais machuca não é ele. É você perceber o quanto lutou por algo que nunca existiu, o quanto se moldou, se calou, se doou, o quanto acreditou que poderia salvar alguém, enquanto afundava, o quanto confundiu migalhas com banquetes, e mesmo assim ainda resta amor, um amor sem direção, sem rosto, sem retorno. Mas é esse amor que pode se transformar, não mais por ele, mas por você. E talvez, nesse ponto, você comece a olhar com outros olhos, a enxergar o padrão que percorre toda a sua história, não apenas com ele, mas com todos os que te fizeram acreditar que o amor precisa ser conquistado, que precisa ser merecido, que exige dor para ser validado. E então, algo começa a nascer, uma semente, frágil, mas viva, uma vontade de se amar sem permissão externa, de se escolher, de sair do ciclo, não porque ele mudou, mas porque você mudou. Esse quinto golpe não precisa te destruir, ele pode te despertar, ele pode ser o portal, a travessia final, a queda antes da ascensão. Carl Jung diria que o self emerge quando todas as ilusões caem. E aqui você está diante do espelho final, agora não para se ferir, mas para se ver, com verdade, com compaixão, com poder. Porque quem sobrevive à falsa redenção não aceita mais metades, não volta mais ao começo, e é exatamente por isso que o narcisista começa a implorar. E talvez agora, no silêncio que chega depois da última palavra, você esteja escutando algo que sempre esteve aí, mas foi abafado, interrompido, adormecido. Não é uma resposta, nem um grito, é um sussurro, quase uma lembrança, um chamado suave vindo de dentro, como se sua alma, por fim, reconhecesse que sobreviveu, não ao outro, mas ao abandono de si. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente guarda tudo o que esquecemos de olhar, e agora você está olhando. Cada golpe foi uma travessia, cada dor, uma fresta, cada silêncio, um portal para a verdade que você evitava. O amor que você procurava nos olhos dele estava escondido nos seus. E esse amor, por ter sido negado por tanto tempo, agora exige renascimento, mas não como explosão, como sopro, como raiz silenciosa que cresce sob a terra, mesmo quando o mundo parece indiferente à sua flor. Você não precisa de permissão para florescer. Não precisa mais se curvar por migalhas, nem sorrir com os olhos cheios de lágrimas só para ser aceita. O que você viveu não foi fraqueza, foi resistência. O que você tolerou não foi cegueira, foi fé. Fé no outro, fé no possível, fé no amor. Mas agora, essa fé precisa mudar de direção. Ela precisa voltar para casa. E casa é o corpo onde você mora, a alma que você esqueceu de abraçar. Os golpes não foram apenas feridas, foram espelhos. E cada um deles refletiu algo que você precisava enxergar, não para se punir, mas para se libertar. Jung dizia que aquilo que você mais precisa será encontrado no lugar onde menos quer olhar. E você olhou, você atravessou, você desceu até as entranhas da dor e voltou. Talvez ainda trêmula, talvez ainda confusa, mas voltou. E quem retorna das profundezas carrega algo que ninguém mais possui. Lucidez forjada na escuridão. Agora,
Quando você lembrar dele, talvez não sinta mais ódio, talvez nem dor, apenas vazio. Um vazio que já não pede para ser preenchido, porque você entendeu que nem tudo que falta merece ser completado. Algumas ausências precisam apenas ser deixadas onde estão, no passado, e é ali que ele começa a desaparecer, não com raiva, mas com leveza, como fumaça que se desfaz com o vento do despertar. Você pode não saber ainda como será o amanhã, mas já sabe o que não aceita mais repetir. E isso é nascimento. Eu diria que a verdadeira transformação não vem quando tudo faz sentido, mas quando o que antes te prendia já não te atrai. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua libertação é silenciosa e poderosa, porque não precisa de plateia. Basta que você a sinta, que você a viva, que você a seja. E se amanhã você vacilar, lembrar, doer de novo, lembre-se, consciência não é ausência de dor, é coragem de sentir sem se entregar. Você não precisa vencer todos os dias. Só precisa se lembrar que agora você sabe o caminho de volta para si. E esse caminho, mesmo que escuro, já tem uma chama acesa, a sua, e ninguém pode apagá-la. Se esse conteúdo tocou alguma parte sua que andava esquecida, então compartilhe. Não para espalhar informação, mas para espalhar cura. Deixe um comentário não como resposta, mas como desabafo. E se você sentir que precisa continuar caminhando por essa trilha de consciência, inscreva-se, não por mim, mas por você, para lembrar todos os dias que o despertar é possível, mesmo que em silêncio. Porque às vezes a verdadeira libertação não vem com gritos, vem com um sussurro interno que diz: eu voltei.